Hoje, 19 de setembro de 2021, nós que fazemos parte da CETEC, Serviços Técnicos de Contabilidade Limitada, uma empresa há 36 anos no mercado do ramo de contabilidade, com sede em Pentecostes, no estado do Ceará. Atendendo um pedido dos nossos clientes, nós vamos fazer um vídeo falando sobre planejamento tributário e regime tributário. O conceito de regime tributário é um conjunto de leis que regulamenta o tipo de tributação da pessoa jurídica. O tipo de regime se refere à forma como cada empresa irá contribuir com imposto de renda, pessoa jurídica, E qual será a contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos ver os requisitos básicos para a adoção do regime tributário e suas condicionantes. Primeiro, depende do volume da receita bruta anual. 2, do tipo de atividade econômica exercida pela empresa. 3, com base nesses requisitos acima, a empresa pode optar pelo regime tributário específico, verificando a questão da elisão, éticas ilícitos, dos atos lícitos. 4, apuração dos tributos, base de cálculo e alíquotas específicas. Vamos ver aqui a origem da palavra tributos, Etimologicamente, a palavra tributo é de origem latina da expressão tribo, que tem como significado de divisão em tribos. Atualmente, a Constituição Federal de 88 estabeleceu a definição de tributos devesse ser dada por lei complementar em seu artigo 164. Nós vamos ver a competência da normatização dos tributos, A competência tributária exercida pelo Poder Legislativo, representante do povo, e detentor originalmente da responsabilidade de elaborar as leis que originam os tributos, os entes federativos, município, Estado, União, Distrito Federal, verificando aí o que está preceituado, na Constituição Federal no artigo 145. Existem 3 tipos de regime tributário: Simples Nacional, Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. 2, o lucro presumido, Lei número 8.981, de 1995. E lucro real, Lei número 12.814, de 2013. Vamos verificar o limite da receita bruta anual do regime citacional. 1, até o máximo de R$4.800.000 anual, no caso de início de atividade em janeiro do ano em curso, sendo o limite do recolhimento do ICMS e ISS no valor de R$3.600.000, ou seja, a partir do valor de R$3.600.000 até R$4.800.000, esse ICMS e o ISS não vai ser recolhido dentro do Simples Nacional. Ele vai ser recolhido à parte, Ele vai ser recolhido através do DAI e o ISS no DAN, Documento de Arrecadação Municipal. 2, esse limite será proporcional ao número de meses de atividade da empresa do ano corrente. Vamos falar da exclusão do Simples Nacional, As principais causas de exclusão do Simples Nacional. 1, a primeira, a opção do contribuinte. 2, por excesso de receita ou ultrapassar os limites estabelecidos na legislação. 3, por apresentar uma situação impeditiva, tipo vedação da atividade econômica. 3, penalidades, tipo de omissão ou evasão de receitas, podendo a empresa ser excluída de ofício, Vamos falar da obrigatoriedade da alteração do regime do Simples Nacional para o regime do presumido. 1, da ultrapassagem do limite da receita bruta anual de R$4.800.000 anual, limitando-se até 78
milhões anual. 2. Quando a empresa ultrapassa desse limite, a empresa estará obrigada a se enquadrar, ou seja, fazer a opção pelo regime do lucro real. Somente quando a empresa, a empresa que é do presumido, que ultrapassou 78 milhões, é que ela é obrigada a fazer a opção pelo regime do lucro real. Da obrigatoriedade do enquadramento do lucro real. A empresa que oferir uma receita bruta superior a 78 milhões anual. 2. Estão obrigados ao regime do lucro real as instituições financeiras, bancos, as FECOS, independentemente de oferir ou não limite de 78 milhões. No entanto, quando um banco vai ser registrado um banco, uma FECO já tem a obrigatoriedade de fazer no registro a opção pelo lucro real. Vamos falar da obrigatoriedade das empresas do regime do lucro real. O que ela é obrigada, está obrigada? A empresa do lucro real é o regime de tributação mais complexo. É um dos motivos, é a série de obrigações que os responsáveis pelo empreendimento devem ter em relação à escrituração e responsabilidades acessórias, conforme estabelecida na Lei nº 1598 de 1977. A escrituração deve estar devidamente atualizada, como também as demais regimes tributários, Da obrigatoriedade da manutenção atualizada da escrituração dos livros comerciais, que é os livros fiscais, o livro diário, constitui o registro básico de toda a escrituração contábil, do qual deve ser lançada dia a dia, diariamente, todos os atos e operações da atividade, ou que modifique, ou que possa vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica. Obrigatoriedade também da escrituração do livro razão. As pessoas jurídicas deverão manter em boa ordem e segundo as normas contábeis o livro razão, ofício utilizado para resumir e totalizar por conta ou subconta os lançamentos efetuados no livro diário, devendo a sua escrituração ser individualizada e obedecer à ordem cronológica das operações existentes nos sistemas. Existem sistemas, mas deverão ser impressos e autenticados e registrados nos órgãos competentes, Da obrigatoriedade da manutenção também do livro de registro de duplicatas, de escrituração obrigatória caso a empresa realize vendas a prazo com emissão de duplicatas, podendo, desde que devidamente autenticado no registro do comércio, ser utilizado como livro auxiliar da escrituração mercantil. Está na legislação, mas praticamente quase em desuso. Porém, muito útil, a organização da empresa, do controle, das contas a pagar, Da obrigatoriedade do uso do livro caixa, demonstra toda a movimentação financeira e bancária da empresa, podendo ser dispensado no caso de empresas que possuam livro razão e livro diário, devidamente escriturados. Também a obrigatoriedade do livro de registro de inventário deve conter informações sobre as mercadorias, os produtos manufaturados, as matérias-primas, os produtos em fabricação e os bens em almoxarifado existentes na data do balanço patrimonial levantado a fim de cada período de apuração. Da obrigatoriedade da manutenção também do livro de registro de entrada, que visa a identificação dos fornecedores e respectivas compras de bens destinados à industrialização ou à comercialização. Da obrigatoriedade também de manutenção do livro de registro permanente de estoque destinado às pessoas jurídicas que exercem atividade de cobrança, atividade de compra e venda
incorporação e construção de imóveis, né? Loteamentos ou desmembramento de terrenos para venda. Para as pessoas jurídicas que não exerçam essa atividade, o controle permanente de estoque não é necessário, mas sua inexistência impossibilita a avaliação de estoques pelo método do custo médio, né? Obrigatoriedade de manutenção do livro de apuração do lucro real, né? As empresas que são optantes pelo lucro real têm a obrigação, né, de escriturar, né, esse livro, né? A apuração do imposto de renda, pessoa jurídica, e da contribuição social sobre o lucro líquido. Importante ressaltar que com o advento do SPED, este livro foi substituído pelo E-LALUR, conforme instrução normativa 989 de 2009, posteriormente revogado com a instrução normativa 1353 de 2013. Após essa revogação, o E-LALUR passou a ser disciplinado pelas normas específicas da estruturação contábil fiscal do SCF, instrução normativa, né, número 1422 de 2013. Agora vamos falar, né, sobre o Código Tributário Nacional, né? O Código Tributário Nacional é que ele coordena, né, normatiza, né, as empresas comerciais, industriais e a empresa de serviços, né? Quando ele foi criado, o Código Tributário, com a Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966. No entanto, todas as pessoas jurídicas de direito privado, empresas industriais, empresas comerciais de serviços, são normatizadas pelo Código Tributário Nacional. Todas as normas relacionadas à cobrança de tributos, base de cálculo, limites e as alíquotas estão elencadas no Código Tributário Nacional. Agora vamos falar sobre planejamento tributário, né? O conceito de planejamento tributário é a gestão tributária que consiste em uma série de atitudes e atividades que toda empresa deve desempenhar no concernente ao recolhimento de tributos, mas com objetivo estratégico para a organização, principalmente no aspecto tocante à economia tributária ou à redução dos custos relativos ao pagamento de tributos de forma legal e princípio de licitude, né? O planejamento tributário ele tem que ser feito de forma legal, né? Ele tem que ser feito de forma dentro da legislação, né? Que não venha infringir, né, as normas, né? Para que a empresa não venha a incorrer em pagamento de multas, né? E seus sócios não venham ser penalizados com processo, né, crime, né? Por falsidade ideológica, que foi o caso, né? Viu? Acesso às informações financeiras. É um assunto muito interessante, né? Que já é estabelecido na Constituição de 1988, o artigo 145, inciso 1º, viu? Que determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos, né? Ele pode instituir, né? Ele pode cobrar, né? Ele dá a possibilidade, né, dos entes federativos ter como fazer a cobrança, né? Fazer com que o contribuinte, né, pague realmente, né, os seus tributos, né? No parágrafo 1º, aí sempre diz o seguinte: sempre que é possível, os impostos estão de caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária especificamente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, né? Quer dizer que os entes federativos, né, a União, né, que a Secretaria da Receita Federal, né, os estados, né, o Estado do Ceará através da Secretaria da Fazenda, né,
os municípios, através, né, das secretarias né, de finanças, né, têm o poder, né, do uso, né, desse artigo, parágrafo 1º, viu? Desse artigo 145 da Constituição Federal, no sentido de fazer fazer a cobrança, né, forçar com que o contribuinte realmente pague, né? Viu? Eles têm acesso às informações, né? As informações, viu? Dos contribuintes, né? Seja pessoas físicas e seja pessoas jurídicas, né? Eles têm esse poder, né, de garantir na Constituição, né? Garantido ao ausente federativo, garantido na Constituição Federal. Veja bem, todos os entes federativos do Brasil, todos eles, né, têm essa força, né, de fazer cumprir, né, fazer que o contribuinte realmente pague, né, porque ele vai ter acesso às informações, né, pode facilitar, né, a execução, né, de bens, a execução, o bloqueio, né, das contas das empresas, né, e até de seus sócios, dependendo da situação. O uso do artigo 145 da Constituição Federal de 88, veja bem o que foi que o governo do Estado do Ceará fez, né, de forma lícita, com base no artigo 145, parágrafo 1º, né? Ele criou o decreto 33956, de 1º de março de 2021, que diz o seguinte: o governo do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso 4 do artigo 88 da Constituição Estadual e o artigo 132 da Lei 12.670, de 27 de dezembro de 1966, e considerando as disposições do parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal, relativamente à faculdade dada à administração fazendária para identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Né? O governo do Estado, né, criou o decreto, né, com base na lei federal, que dá poderes, né, à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará a ter acesso às informações, né, bancárias, né, das empresas, né, e por conseguinte também, em algumas situações, dos seus sócios. No parágrafo 1º disposto caput deste artigo, aplica-se quando em razão, né, quer dizer que a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará está justificando, né, em qual situação, em quais situações que ela vai fazer o uso, né, desse decreto, né, com base no artigo 145, parágrafo 1º, né, da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O disposto desse artigo aplica-se quando, em razão da ação fiscal realizada por um servidor da Cefaz, integrante do Grupo de Tributação de Arrecadação e Fiscalização TAF, exceto relativa ao trânsito de mercadorias, decorrer a necessidade de exame de dados relativos às contas de depósito ou aplicações de sujeitos passivos de tributos estaduais em poder de instituições financeiras ou de entidades a elas equiparadas, os quais considerados imprescindíveis pela autoridade administrativa competente. Quer dizer que a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, viu, quando na fiscalização de uma empresa, tá certo? A empresa que está devendo bastante, né, valores elevados, e ficam protelando, né, parcela e não paga, viu? E ela tem esse poder, né, de uma fiscalização, né, uma averiguação, do monitoramento da fiscalização, de solicitar
né, aos bancos as informações, né, bancárias das empresas e de seus sócios, né, visando recuperar, né, aqueles impostos, né, que estão sendo protelados, né, prorrogados, protelados e não pagos, né. Aí veja bem como o cerco está se fechando e é interessante, é responsabilidade da gente, né, como contador, explicar para os empresários, né, nesse sentido, de procurar fazer, né, um planejamento tributário correto, né, respeitando as normas, né, e fazendo de forma lista, para evitar que a sua empresa não chegue a essa situação, né. Veja bem o que aconteceu ultimamente, né. Eu vou ler aqui, viu, vou ler aqui um fato que aconteceu, né. A Cefaz do Estado de Ceará, o Ministério Público do Estado de Ceará deflagraram uma operação contra empresários que sonegavam impostos. Notícia veiculada no site do governo do Estado do Ceará em 8 de setembro de 2021. Operação Lindos. Operação Lindos, nomeada como Operação Lindos, né? Os alvos foram os empresários que estariam se passando por microempreendedores individuais, no MEI, né, para sonegar impostos, os prejuízos aos cofres públicos do Estado do Ceará. Estima que pode chegar em 5 milhões, né, 5 milhões de reais somente no ano de 2020, né, com prejuízo, né, na arrecadação do ICMS, né. As informações foram divulgadas na tarde da quarta-feira, né, na quarta-feira do dia 8 de setembro de 2021. Então é muito importante o empresário ele ter essa consciência, né. Agora vamos falar um pouco, né, do microempreendedor individual, né. O limite da receita bruta anual de 81 mil reais, né. É o limite de 81 mil reais, viu? Anual. No caso da receita bruta não ultrapassa 20% do limite do MEI, né? Ou seja, não ultrapasse a R$ 97.200, ele pode realizar o recolhimento, né, normal dos seus impostos, né? E então efetuar o pagamento através de um DAS complementar pelo excesso do faturamento da empresa, né? Se ele ultrapassar apenas no máximo, né? Ele ultrapassar no máximo 20% do seu limite. Dando sequência aqui sobre o microempreendedor. Outro caso é quando o faturamento, né, tem ultrapassado os 20% superior, né, a R$ 97.200, né? Se ele ultrapassar esse valor de R$ 97 mil no ano, né, e ficar nesse limite aqui, ó, fica no limite de R$ 360 mil, nessa situação o MEI deve ser desenquadrado, né, do registro e passa a atuar como ME, né, ou seja, uma microempresa, né. Ele terá que pagar, né, essa parcela de 97 a 360 mil reais, ele vai pagar retroativo, né, a janeiro, né, vai pagar retroativo a janeiro do ano corrente, viu? Com base na tributação da empresa do Simples, né? O recolhimento normal da empresa do Simples. Com base na legislação do Simples. Uma forma legal, né? Agora vamos falar, né? Tocar no assunto, volta ao assunto do planejamento tributário, né? Como uma forma legal para reduzir
os tributos, né? Aí nós vamos falar sobre a elisão fiscal, né? A elisão fiscal é a prática legal que permite a empresa, né, economizar os tributos, né? Por meio de medidas legais, ou seja, a empresa, a pessoa jurídica pode executar procedimentos lícitos antes do fato gerador, no intuito de reduzir, eliminar ou postergar suas obrigações, né? No caso da elisão fiscal, viu, é a forma legal de reduzir o valor da carga tributária, né? Reduzir o valor do pagamento dos tributos. Elisão, como forma correta e legal, né, na redução dos tributos, está inserida dentro do planejamento tributário, assim levando-se em consideração a economia relacionada à redução dos tributos, desde sua constituição até a mudança de regime tributário, alinhadas ao aproveitamento de vantagens do regime. No entanto, conforme a lei, os tipos são divididos em originários da própria lei e originários da lacuna da lei, encontrados na própria legislação, né? São esses dois exemplos, né, de redução de impostos com base na elisão fiscal, viu? Que um deles é os originários da própria lei e outros originários das lacunas da própria lei, né? Primeiro, originário da própria lei, já previsto na norma em troca da minimização dos tributos, por exemplo, os incentivos fiscais, né? Instalação de empresas nos entes federativos, né? Tanto a União pode dar benefício, a União, né? A Secretaria da Receita Federal do Brasil, né? Ela pode dar benefícios fiscais às empresas estrangeiras para se instalar aqui no Brasil, né? Também o ente federativo, no caso do governo do estado, pode criar uma lei, né? Dando subsídios, né? Incentivos fiscais para as empresas de outros estados se instalarem aqui no estado do Ceará, né? Da mesma forma, os entes federativos do município, né? O poder executivo do município pode também criar uma lei, né? Dando benefício, né? Benefícios fiscais para outras empresas se instalarem no município, né? No município, fazendo assim um processo de geração de emprego e renda, né? E os recolhimentos dos impostos, ele volta para os municípios, né? Ele volta para o município, né? Para investimentos, né? Para as despesas com a saúde, a educação, né? E a segurança também, né? 2. Os originários da lacuna encontrada na própria legislação está relacionada à interpretação da lei. Isso significa que pode ser considerada alguma variável nas decisões relacionadas às opções dispostas, né? A lei, às vezes, ela é criada, viu? Mas ela tem duplo entendimento, viu? E deixa falha, deixa as lacunas que a empresa pode verificar, entendendo, identificando, né, o setor jurídico da empresa, identificando a lacuna da lei, ela pode fazer a redução dos seus tributos de forma correta, né, viu, com base na lei. Agora vamos falar sobre a elusão fiscal. Elusão, né? Também chamada de abuso de formas, ocorre quando a empresa simula negócios jurídicos, né? A empresa simula os negócios, uma venda, né? Viu? Ela faz atos de forma errônea, né? Desobedecendo a legislação, com o intuito de cobrir a ocorrência do fato gerador. É uma forma arriscada de economizar contributos, entretanto,
não é a prática, não é a prática ilícita. É uma forma arriscada de economizar com os tributos. Entretanto, não é uma prática normal, né? Não é uma prática lícita, e sim uma prática ilícita. A principal diferença em relação à evasão e à elisão é o fato de usar negócios jurídicos atípicos ou indiretos no intuito de simular ou driblar a legislação, né? O exemplo clássico, né, da elusão fiscal, viu? É usar de métodos, né, de métodos para burlar, né, burlar e não pagar os tributos. É quando, um exemplo, é quando duas pessoas formam uma sociedade para obter imunidade em alguns tributos e não pagar, né, os impostos para aquisição onerosa de bens valentes do artigo 156, inciso 1 da Constituição Federal, né, que diz que não pode cobrar, né, não pode existir a cobrança de imposto, né, na aquisição, né, de um imóvel, de um imóvel para uso da empresa, né? Não pode cobrar, viu? Está lá no artigo 156, né? Então, duas pessoas de forma, né, desonesta, né, registram uma empresa, né, transfere esse bem, né, esse patrimônio, né, esse imóvel, viu, para o nome da empresa, para o CNPJ da empresa, fazendo assim, ele não vai pagar, né, o imposto de transmissão, né, não vai pagar o imposto de transmissão referente àquela operação, né, aquele negócio jurídico. Evasão fiscal é a forma errônea, né? A evasão é uma prática realizada posteriormente à incidência do fato gerador, valendo-se de técnicas não permitidas pela lei, como simulação, fraude ou sonegação, com o intuito de evitar o pagamento de impostos. 2. A prática é considerada crime contra as relações de consumo e a ordem tributária. São passíveis de sanções as seguintes ações. Então, 3. Omitir informações ou prestar declarações falsas às autoridades fazendárias, né? Viu? É no caso da falsificação, né? Você declarar um faturamento da empresa, né? Fazer uma declaração errônea, né? Uma declaração falsa, viu? Está incorrendo aí, né? Na evasão fiscal. Outra forma de evasão fiscal, errônea da evasão fiscal, é o 4. Fraudar os elementos fiscalizados, inserindo informações inexatas ou omitindo-os em operações de qualquer natureza em documento ou livros fiscais. 5. Alterar informações ou falsificar notas fiscais, faturas duplicadas, cupom fiscal ou qualquer outro documento relacionado à operação tributável. 6. Elaborar, emitir ou fornecer documentos com ciência de que são falsos ou inexatos. Outra forma também da evasão fiscal de forma errônea, né? É o 7. Não fornecer ou negar-se a oferecer nota fiscal ou outro documento equivalente quando obrigatório, né?
no momento de uma venda, né, de uma mercadoria, um produto, um bem ou um serviço, né, a empresa tem a obrigação de dar ao cliente, né, emitir aquela nota fiscal, né, um documento idôneo, né, para aquele cliente, né, não fazendo dessa forma, né, viu? Ele está incluso no artigo 297, né, 297, onde diz falsificar, né? Falsificar, artigo 297 do Código Penal. Falsificar no todo em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. A lei diz que tem uma pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa, né? O pagamento de multa, né? Uma ação dessa natureza. Agora vamos falar sobre o planejamento financeiro da empresa e de seus sócios, né? Valendo na vida real, né? Aqui a gente está falando na parte com base nas normas, né, da legislação, mas nós vamos falar um pouco aqui na parte da vida real, né? A tomada, vamos ver como nós podemos, né, fazer um planejamento financeiro na vida da empresa e também dos sócios da empresa, né, dos gestores da empresa, né? A tomada de uma decisão de mudanças de regime tributário, seja do Simples Nacional para qualquer outro regime, seja do lucro presumido ou lucro real, se a prática dos requisitos abaixo, dificilmente haverá êxito na vida empresarial e na vida da família e dos sócios, né? Primeiro, comunicação inteligente do gestor da empresa, né, com sua família e seus colaboradores, né? E autorresponsabilidade, né? É necessário que o gestor da empresa ele tenha uma boa comunicação com seus colaboradores no sentido de fazer a parceria, de economizar, né? Economizar nas coisas que pode ser feita com essa economia, né? Viu? De se interessar, né? Aproveitar o tempo, a mão de obra que é cara, né? Viu? Mas que esses auxiliares, né, os gerentes, né, os chefes dos setores, né, os encarregados de setores, né, conversar com os seus comandados no sentido de maior desempenho para gerar maior produção, né, no caso de empresas industriais, né, de fabricação, viu? Também no comércio, no sentido de agilizar as entregas das mercadorias, né? Fazendo assim, haverá uma redução de custos, né? E o gestor da família, com uma boa comunicação com a sua família, mostrando a situação do funcionamento, como a empresa está caminhando, né? As suas responsabilidades perante aos bancos, perante aos fornecedores, mostrar a sua capacidade de pagamento, né? Mostrar a sua capacidade de endividamento, viu? As suas obrigações a pagar, né? Tudo isso, o gestor da família, falando com sua família, tendo uma boa comunicação nesse sentido, haverá uma maior compreensão dos familiares, né? E no caso da empresa, haverá uma maior compreensão de seus funcionários, né, que vão entender que aquela maneira de trabalhar dá uma preservação, dá continuidade da sua permanência no quadro funcionário da empresa, né, e poderando, fazendo assim, a empresa pode abrir mais vagas, fazer crescer, gerar riqueza e renda, né, a satisfação pessoal, viu, entre a empresa, o gestor da empresa e também a satisfação de sua família. 2. Não retirar o capital para uso próprio, sem prévia análise, evitar não descapitalizar a empresa, deve usar os parâmetros e limites. Às vezes o gestor da empresa não gasta muito, mas deixa os outros gastarem, né?
tem que haver limite, tem que haver parâmetros sempre para uma boa gestão administrativa, né? Para uma boa gestão financeira da empresa, viu? Tem que haver parâmetros e limites, né? 3. Evitar retiradas da empresa para investimentos em reforma de imóveis, sem prévio planejamento. Esses valores não retornam para a empresa. Há uma descapitalização na empresa, de vez a empresa, ela possui capital próprio, mas possui capital de terceiro, né? Com bancos, fornecedores, obrigações fiscais com o fisco, né? Obrigações de pagamento com folha de pagamento, né? Obrigações com recolhimento de FGTS. Tudo isso tem que ser visto para que a empresa ela possa superar, né, a crise e crescer, né, e permanecer em competitividade de mercado, né? Às vezes a empresa pagar aluguel em certo momento é a melhor opção do que descapitalizar para imobilizar, ou seja, adquirir um imóvel, né? Viu? Muitas vezes é muito melhor a empresa pagar o aluguel e se preparar, se capacitar, economizar, viu? Gerar estoque, né? Para que ela possa ter uma liquidez, né? Uma liquidez, ela possa ter a condição, viu? De comprar um imóvel, né? de comprar um imóvel, viu? Para sede da empresa, mas no momento oportuno, né? Sem que venha colocar em risco a permanência da competitividade de mercado, a permanência da empresa, e não vier gerar problema na vida pessoal do empresário e sua família. Às vezes a empresa cresce tanto e perde o controle de caixa, o controle de estoques e o controle de a duplicata a pagar e o controle das duplicadas a receber, viu? Quando ocorre, né, surgem os prejuízos financeiros, desequilíbrio financeiro, né? Há uma necessidade, né, de uma preocupação nesse sentido, do controle, né, um controle, viu, firme e forte nesse sentido, né, verificando que a confiança deve ser sempre auditável, né, viu? Eu gosto sempre de dizer que nós devemos trabalharmos com pessoas que nós confiamos, mas nós temos que exigir, né, relatórios, planilhas, prestação de conta, né, diária, semanal, mensal, né, com os nossos comandados, né, viu? É normal, viu? O empresário tem que fazer isso, né? Tem que existir a confiança, mas a confiança ela tem que ser auditável, né? Viu? Ela tem que ser conferida, né? Fazendo assim a empresa vai permanecer mais forte, né? Para enfrentar as dificuldades, né? E a competitividade de mercado. Vamos falar sobre o equilíbrio financeiro empresarial. 1. Mínimo necessário para a permanência na competitividade de mercado e crescimento econômico. 2. A empresa apresentar um índice de liquidez corrente superior a 1. A empresa, para ela estar em equilíbrio, né, ela está em boas condições, e ela tem que ter uma liquidez, né, positiva, superior a 1. Ou acima de 1, quanto mais aumenta esse percentual, esse índice, viu? Ela estará em melhor condição, né? Aí veja bem como é que é feita essa análise, né? A divisão do valor do ativo circulante é somar, né, o saldo de caixa, saldo de banco, somar os estoques, dá um valor X. Pega esse valor e divide, né, pelo total do passivo circulante. O que é o passivo circulante? São os impostos a recolher e as contas a pagar a fornecedores, né?
soma esse valor dos impostos a pagar e os fornecedores, soma dá o valor X, né? Aí você pega aquele valor que você encontrou do ativo circulante, né? Que é a soma de caixa, banco e estoque, aí divide por esse somatório, né? Esse outro somatório do passivo circulante, que é imposto a recolher e fornecedores, dividindo um pelo outro, tem que ter uma solvência acima de 1 para que a empresa esteja tendenciando, mostrando aos gestores da empresa que a empresa tem a capacidade, né, tem a capacidade de crescimento, né, que a empresa está bem, né, ela tem esse índice acima de 1. Nós vamos concluir o nosso objetivo, agradecimento. Nosso objetivo é de conscientizar a autorresponsabilidade do gestor empresarial para com a empresa, para com a sua família e para com a sociedade, né? Eu gosto sempre de dizer, né, que o gestor da família, né, o gestor, viu, de certa forma, é um sofredor, né, um batalhador, ele faz a direção, a gestão da família, entendeu? Ele tem a obrigação de ser competente, ele tem a obrigação de deixar a empresa em boas situações, porque quando a empresa desanda, né, quando está tudo bem, sem limites, sem corte de despesa, viu? Está tudo bem para o funcionário, né, para os colaboradores, né, para os gerentes, supervisores, a empresa está muito bem, mas quando a empresa está numa condição de dificuldade, né, gera um transtorno na vida pessoal desse gestor empresarial, né, gera uma situação na família de insatisfação, né? Principalmente quando ele vem a colocar em risco a vida, né? O bem-estar, né, da família em todos os aspectos, viu? Aí ele perde muitas vezes, né? Quando ele perde a empresa, o capital da empresa, ele perde o amor dos filhos, o amor da esposa e o casamento vem a falir e ele vem a passar dificuldade muitas vezes. Algum deles, né, que eu conheço, já aconteceu casos dessa natureza, eu conheci, não de cliente meu, né, mas que esse cidadão, né, foi trabalhar com motorista de caminhão, né, viu? E o outro trabalhador, viu? Vendedor autônomo, viu? Então o empresário ele tem que administrar não com o coração, mas com a razão, no sentido de ser duro, ser forte nas suas colocações, nas suas determinações, viu? No momento de uma decisão dura, muitas vezes a família não entende, muitas vezes os funcionários não entendem, mas tem uma boa comunicação, uma conversa franca, né? Fazendo reuniões no sentido de passar que a empresa, né? A empresa é o meio de sobrevivência da família, dos funcionários, né? Dos colaboradores, né? A manutenção da família, do gestor da empresa. Fazendo assim haverá uma maior conscientização, né? Evitará um desgoverno na vida pessoal, né? Na vida pessoal do gestor da família e um descontrole total, né? O foco, né? O nosso foco é a satisfação e bem-estar pessoal dos gestores e da empresa, né? Dos gestores, dos colaboradores de sua família, né? Certo, nós que fazemos parte da CETEC, em meu nome, né? Eliel Lima, em nome da minha filha Pedrita, em nome do Eliel Júnior, nós, certo do dever cumprido, de certa forma, um dever de orientar bem aos nossos clientes e não clientes, na obtenção de seus desejos, seus planos, né? Seus planos pessoal e empresarial. Meu muito obrigado. Fala um negócio, eu vou falar um negócio. Desculpa, pessoal, vou tirar um pouco do seu tempo. Só vim aqui para pedir algo pedir para se inscrever aí no canal e
Meu nome é Luiz, fala agora. Meu nome é Luiz e pessoal, só vim aqui para falar para vocês se inscreverem no canal e dar o like porque ajuda a gente e vocês ajudam outra pessoa porque você está divulgando o vídeo a outra pessoa. Então, enquanto você está ajudando nós, vocês também estão ajudando outra pessoa.